Olá, hoje estamos iniciando a o nosso encontro de Meditação de Paz com a nossa concentração no momento presente, aqui e agora. Então eu já vou tocando o sino para alertar a mente. Você pode procurar uma posição confortável, atenta, atenta ao corpo, que permita você estar atento ao corpo, à sua mente, ao ambiente e dedicando esse momento para que possamos refletir, avaliar um pouco nossas questões internas. Portanto, a meditação inicia sempre com esse processo de estar presente, estar inteiramente presente. Se você está usando o vídeo, você deve colocar tela inteira para não criar distrações com aquela série de anúncios que surgem paralelamente. E é interessante que você dedique realmente o tempo para uma reflexão, uma avaliação e uma experiência interna, uma experiência de vivência. Porque à medida que eu vier trazendo esse, esse texto que eu vou apresentar para vocês hoje, não é só um texto para considerar uma análise intelectual, mas uma vivência. Você pode ir trazendo para a sua vivência essa experiência. E se considerar válido, você faz uma pausa e reflita se é isso mesmo. Se estiver com algumas pessoas que possam compartilhar, também faz uma pausa e avalie. Mas o processo interno, ele é fundamental para que a gente não fique só no aspecto intelectual. Então, colocado esse momento inicial, coloque-se numa posição confortável, mente atenta, coluna reta, inspirando, expirando serenamente, fazendo uma pequena pausa. E mais uma vez, acalmando o seu corpo, acalmando sua mente, dedicando esse tempo para estar presente aqui e agora. E buscando novamente, mais uma vez, o contato com seu ser mais profundo. Então você inspira conscientemente, sem pressa, expira, faz uma pequena pausa e vá repetindo esse processo até o momento em que você percebe que sua mente e seu corpo estão realmente presentes, entregues a esse momento e dispostos a estarem participando desse encontro, que é um encontro consigo mesmo, um encontro com o imenso campo que nós participamos coletivamente, que partilhamos com todos os seres. Então, inspirando, expirando, buscando estar presente sem pressa, sem ter nenhum lugar para chegar. Vivenciando esse momento, aqui e agora. Relaxe seu corpo como um todo. Se houver alguma parte do seu corpo solicitando uma atenção especial, você faz algum movimento, recoloca seu corpo numa posição confortável de atenção plena.
Inspirando, expirando novamente. E agradecendo por essa oportunidade que nós temos de estar aqui e agora. Então, 1 minuto de silêncio. Se você quiser permanecer por mais tempo, você faz uma pausa no seu equipamento e depois retomamos. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele não é simples, mas eu acho que nós temos condições de ver, rever, avaliar. Inicia com uma situação que eu vivenciei quando eu estava coordenando um seminário e iniciei pedindo para que as pessoas presentes falassem um pouco sobre suas motivações em relação àquele encontro que estava iniciando. E a primeira pessoa que falou, por sinal uma jovem, ela disse que esperava fortalecer o seu ego ou desenvolver um ego forte. Aí outras pessoas continuaram falando e lá, num certo momento, uma delas disse que queria se libertar do ego. Então parecia, né, naquela situação colocada, parecia que havia um contrassenso, né? E eu me percebi diante de um certo paradoxo nessas colocações. Justo eu que não tenho formação acadêmica em psicologia, eu me vi num imbróglio bastante complicado. Mas o seminário transcorreu e nós trabalhamos diversas reflexões, situações. Era um seminário que estava principalmente vinculado à ciência, mas se nós procurarmos entender mais a fundo essas colocações que foram apresentadas no início daquele seminário, eu considero que as duas pessoas estavam corretas. Tanto a que queria fortalecer o ego, quanto a que queria se libertar da tirania do ego. Bom, isso porque o ego, na nossa concepção, não é uma entidade fixa, não é uma estrutura que está pronta. Eu prefiro usar o termo mente-ego, né, já que eu adoto o primado da mente como sendo o fundamento de todo o psiquismo que nós vivenciamos e experienciamos. A mente-ego é uma resposta e às vezes é uma reação do nosso psiquismo ao que surge diante de nós. Ou mais simples, uma resposta ao mundo. Então, continuamente nós estamos diante das situações do mundo, que eu chamo mundo da vida, e nós estamos sempre sendo estimulados a dar algum tipo de resposta. E essa resposta é tanto física quanto psíquica. E ela está relacionada ao ambiente que nós vivenciamos. Então, essa questão colocada me facilitou com que eu pudesse retomar e trabalhar um pouco aquelas questões que também as pessoas colocaram durante o seminário.
Fato é que nós nascemos num corpo com um cérebro que vem de um longo percurso de evolução. E o que podemos fazer com isso que herdamos? Esta é a grande questão. Que força é esta que movimenta o nosso psiquismo? Que força é essa que mobiliza nosso ser no mundo? Algumas tradições fazem referência ao eu e ao não eu e não eu, dizendo que este pretenso eu é uma ilusão, uma vez que é pura impermanência. Isto é, sempre está em estado de mudança, sempre em transformação. Uma pessoa que consegue ir além do ego não se sente tocado diante de uma crítica ou elogio que recebe. Então aqui surge a primeira questão. O ego, aí nós não vamos traçar distinção entre ego e eu, para facilitar nossa reflexão aqui. É interessante perceber que, se ele surge diante como resposta ao mundo, nós podemos também considerar que uma pessoa que tem o seu ego bem resolvido, ou que tem a sua mente ego atenta, ela não se, ela não se envolve de forma automática diante de uma crítica ou diante do elogio. De certa maneira, ela percebe que esse eu é e não eu é praticamente a mesma coisa. Parece contraditório, mas é isso que nós vamos tentar trabalhar hoje, aqui nessa nossa reflexão. Porque a pessoa já estaria diante de uma situação em que ela percebe que tudo é mudança, tudo é transição, então você não se identifica com aquela crítica, não se identifica com o elogio, apesar de considerar aquilo como um fator que deva ser avaliado por ela, mas não se envolve de uma forma emocional, afetiva, diante daquilo que surge, porque tudo é mudança. Assim, uma pessoa que detém o domínio sobre sua mente e ego, que sabe como este estado ou experiência psi emerge, não se ofende com uma crítica e não se vangloria com elogio. Nesse sentido, ela não é dominada pelos impulsos da mente ego. Então, essa que é a questão. Ela tanto está livre da tirania do ego, quanto detém uma força sobre ele, sobre esse ego. Por quê? Porque esse ego, como estrutura pronta, ele em si não existe. David Hume, que é um filósofo inglês, afirmava que o ego, o eu, ele chamava o eu, não tem existência própria. Dizia o filósofo que essa entidade fictícia que denominamos de eu é um conjunto confuso e automático de impulsos em constante mudança, reagindo ao ambiente que lhe provoca. E muda continuamente. Cada momento existe um estado de experiência psicológica e esse estado está à mercê, de certa maneira, do que está acontecendo. Então não tem essa entidade fixa. O eu é uma ilusão e isso gera para nós um senso de individualidade, que é uma percepção falsa da nossa realidade. É como se nós estivéssemos isolados do mundo, isolados daquilo que acontece, mas tudo é interdependência quando a gente considera já a fala do budismo. Essa mesma percepção, essa mesma forma de ver esse aspecto do nosso psiquismo é retomado pela neurociência, a neurociência evolutiva, que constata que o cérebro humano chegou até aqui
onde nos encontramos, se sustentando em dois pilares. Primeiro, garantir a sua sobrevivência a qualquer custo. E segundo, passar os genes para as gerações futuras. Então, de certa forma, é garantir sobrevivência, seja lá como for. Isso é um processo que garantiu com que essa evolução fisiológica do cérebro chegasse onde estamos. E o autor que trata isso, nós já dissemos isso aqui uma vez na Meditação de Paz, ele diz que não viemos aqui para ser felizes. Isso de acordo com a estrutura cerebral. Não viemos para ser felizes, mas para sobreviver. Isso que interessa. A evolução caminhou sempre nessa direção. E aí cria, então, o prazer, cria o desejo, a necessidade, para que a gente não pare onde a gente está, do ponto de vista neurofisiológico. Por onde olhamos, todas as tradições dizem praticamente o mesmo mantra. E a psicologia, a filosofia, o budismo, a neurociência estão destacando aspectos muito similares ao referir a esta condição humana. Então, ao medir a atividade cerebral, no caso da neurociência, ao medir a atividade cerebral usando o eletroencefalograma, constata que redes neurais estão em ação e estão mudando o tempo todo. No entanto, meditadores experientes apresentam uma rede padrão mais silenciosa, mais estável, mesmo quando estão realizando atividades mentais ou qualquer atividade física. Fato é que a nossa experiência psicológica é fragmentada. São fragmentos de eus ou de egos, se nós quisermos usar aqui as duas linguagens similares. Em resumo, essa funcionalidade mental que identificamos como sendo um eu é automática e reativa, prevalece como um padrão repetitivo, movido por um inconsciente. Ela não é verdadeiramente o eu que me constitui, o eu que constitui a essência do seu ser. Esse eu individual, esse rádio ligado em minha cabeça, essa sensação de desejos, de medos, irritações, ansiedades, julgamentos, essa inquietação mental nos conduz a um senso de individualidade que, no fundo, é exatamente o que obscurece a nossa verdadeira realidade existencial. E esse estado psíquico, que é um estado psíquico, não permite que eu possa me perceber existindo plenamente, porque sou tomado por esse movimento o tempo todo. Por isso que devemos parar, de vez em quando, e perguntar a nós mesmos. Perguntar, o que está acontecendo em meu ser nesse momento? Eu posso fazer essa pergunta observando as sensações fisiológicas do corpo, percebendo também como o ambiente atua comigo. Eu não estou separado do meu ambiente em nenhum momento. Perceber como os pensamentos insistentes repetem, talvez até mesmo os sonhos que nós tivemos refletem essa condição. Também os nossos sentimentos. Tudo isso são processos em movimento que acontecem em nosso psiquismo e que geram a nossa mente egóica, a nossa mente ego. Então a pergunta é essa: qual é a história que estamos narrando para nós mesmos?
Deixo isso como uma reflexão, se você puder, num determinado momento, parar e fazer essa pergunta e observar a essência, o fundamento dela. Qual é a história que nós estamos narrando para nós mesmos? Fato é que existem duas tarefas paralelas quando nos dedicamos a um desenvolvimento espiritual. Uma delas é descobrir um eu não autêntico, perdido e automatizado. Então, descobrir, encontrar, perceber esse eu não autêntico. Tirar o que está encobrindo esse eu, porque a gente está misturado com esse processo psíquico e não percebe se esse eu que a gente o tempo tanto fala, eu isso, eu aquilo, eu faço, eu não faço, eu gosto, eu, etc. Ou eu não gosto. Perceber que eu é esse. E eu estou chamando esse eu de não autêntico. A outra, a outra tarefa é desenvolver um eu saudável, autêntico, consciente de si e desperto. Uma situação acaba levando a outra, porque nós começamos a questionar a nossa própria estrutura psicológica e alguns aspectos do nosso psiquismo começam a se manifestar claramente quando nós paramos para isso. Daí a meditação, que pode ser inclusive não só nesse ambiente que você está quieto, sentado, atento à respiração, mas pode ser uma meditação andando, caminhando numa praça, caminhando em algum lugar, na natureza, e ali presente, ou até mesmo dentro da sua casa fazendo alguma coisa bem simples, como por exemplo lavar uma louça ou algo parecido. Então, como encontrar essa diferenciação, o eu autêntico, o eu não autêntico? Justamente quando surge algo externo ou interno. Algo externo, isto é, que chega como uma provocação do mundo, ou algo interno, que é um sentimento, um pensamento que emerge. E quando nós percebemos como esse movimento acontece em nosso psiquismo, que é a nossa mente ego, em todas as duas situações, externo e interno, a nossa mente ego atuando, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos atuar e perceber isso acontecendo? Perceber esse processo. Então, se isso acontece, tente atuar ativamente, sem negar, sem julgar, mas acionando um observador, ou seja, um aspecto potencial que já lhe pertence e que constitui o ser, que é a sua mente eu. Aqui eu com E maiúsculo, um processo consciente e que você consegue afastar daquele amontoado de coisas que estão acontecendo na sua mente, naquele momento, dar um afastamento. Geralmente uma respiração ajuda muito a retomar isso e fazer essa pausa. É como acender a luz no porão escuro do nosso psiquismo. Pare, interrompa o fluxo automático dos pensamentos e sentimentos que estão surgindo. Observe como tudo está acontecendo. Só de tomar essa atitude, alguma coisa já começa a mudar. Seja uma resposta para você mesmo, para você mesma, ou para algo externo que você constata. Então, é uma meditação dinâmica e isso viabiliza o encontro de um verdadeiro eu que não é uma entidade em si, mas que é um princípio que está no nosso processo mais profundo de consciência,
de estar presente. É este eu que tem condições de fazer algo construtivo, uma vez que aciona a consciência do momento presente. Reduz a ativação da mente condicionada, permitindo uma resposta adequada. Será que você consegue retomar esse processo? Faça isso quando as coisas estiverem acontecendo. Pode ser agora, mas pode ser em qualquer outro momento. Não precisa escolher o momento, mas você percebe que algum fato, algum elemento surgiu no seu psiquismo, alguma pergunta, alguma reação. Observe como que isso vai acontecendo. Então a proposta não é negar o eu, mas desenvolver um eu que consiga estar além do ego, ou mais precisamente, além da mente condicionada pelo passado, da mente condicionada pelo medo do futuro, a mente reativa, automática e impulsiva, que é a mente ego. A mente ego é, como dizia Pierre Weil. Pierre Weil falava, é um extravio, é essa resposta que surge a alguma coisa que acontece. Daí um extravio, essa mente ego como reação. Para estarmos despertos para o verdadeiro eu que constrói e não que destrói o outro, que constrói e não que destrói a vida, é preciso estar atento ao que nos motiva. Aqui tem uma questão fundamental. Qual é a nossa motivação para atuar no mundo da vida? Qual é a nossa motivação? Se essa motivação está focada na minha autopreservação pura e simples, então eu já me encontro no caminho do egoísmo. Porque eu sozinho não tem como me proteger sozinho. Estar contra o outro. Não perceber que eu estou inserido numa interação com todo o ambiente, com as pessoas, com o mundo, e pensar que eu estou sozinho e vou resolver sozinho as coisas, só eu por mim mesmo, já é um extravio. Então é um caminho para o egoísmo e a autodestruição. A própria neurociência, ao desvendar o processo de evolução do cérebro, já constatou esse jogo. Tudo que é evolução, tudo que a evolução, aliás, tudo que a evolução fez até aqui é garantir a sobrevivência a qualquer custo. E isso é um dos caminhos. Nós podemos mudar esse curso, porque o nosso cérebro ele vai remodelando o tempo todo. Ele vai reconfigurando à medida que nós tomamos consciência e atuamos, mudando esse jogo. E isso, como constata também o budismo. A nossa mudança de consciência muda o mundo e o mundo vai ajudar a mudar a nós mesmos. Então, permanecer nesse processo individual é uma ilusão, porque eu acho que eu existo isolado do mundo, isolado das condições, isolado dos outros. E, na verdade, o que acontece é um processo contínuo de mudança. Um processo no espaço-tempo que está sempre mudando. Se conseguirmos perceber com profundidade nossas limitações, induzidas por talvez seja um modelo social, cultural que nós recebemos, nós conseguiremos, então, perceber que essas mudanças acontecem e nós, como um todo, estaremos caminhando para um processo maior de libertação. Daí os sentimentos confusos,
que muitas vezes tomam conta da gente, que a gente nem sequer toma consciência, sentimentos de medo, raiva, ansiedade, podem mostrar sua ineficácia de preservar a vida. Na prática, isto é lutar contra nossos impulsos instintivos. Um eu autêntico, um eu forte, um ego forte, ainda reside no movimento da mente ego, no decorrer do mundo da vida, mas não é uma simples e automática reação ao que surge. Então nós precisamos desse ego forte para atuarmos no mundo. Esse eu autêntico é uma resposta reflexiva e madura, ou em processo de amadurecimento, o que é mais adequado. Está sempre em processo. O eu autêntico, por sua vez, é humilde para se rever e reconstruir diante dos sinais que vão surgindo. Por isso, o valor de ficar em silêncio de tempos em tempos. Por isso, o valor de parar de tempos em tempos e estar avaliando, percebendo o que está acontecendo. Estar aberto ao que pode aprender com o mundo, estar pronto para rever nossos conceitos e para mudar nossas convicções se for necessário. Este é o eu que pode evoluir. Guiado por um processo interno mais profundo e que requer a nossa dedicação e cuidado. Aí nós saímos da tirania do ego. Dessa forma, as duas pessoas estavam corretas e as duas questões se interligam, na verdade. Para termos um ego forte, precisamos nos livrar da tirania do ego. Essa é a questão. Abertura, então, ao mundo, abertura ao outro, ao que pode aprender com os outros, aos pequenos mistérios que a vida oferece. Essa abertura nós precisamos aprender a desenvolver. Então é provável que, se escolher parar em silêncio, a quietude vai lhe revelar algo que talvez lhe seja realmente diferente a seu respeito e em relação ao mundo que lhe é próximo. Ao encontrar esse estado de vacuidade em si mesmo, porque na hora que surge essa abertura, você abre para o nada em princípio, não para um conceito pronto. Nós abrimos para o mundo, para aquilo que está aparecendo. Isso requer vacuidade, requer esvaziar a nossa mente, requer esvaziar os nossos conceitos e falar o que está acontecendo, o que é isso, o que me parece ser isto. Então, por isso que a gente fala, ao encontrar esse estado de vacuidade em si mesmo, pode, quem sabe, perceber que é neste vazio que emergem todas as possibilidades de ser no mundo, com o mundo e com o grande mistério. Então, para finalizar, o nosso vídeo hoje está mais longo, mas eu considero que é interessante a gente ir refletindo sobre isso. Na sua meditação hoje, tente encontrar um eu que seja fixo, eterno e imutável. Ligando a bateria aqui. Na sua meditação hoje, tente encontrar um eu que seja fixo, eterno e imutável. Vai lá, procure por esse eu. Esse eu que responde ao mundo. Será que esse eu está ali? Será que ele existe mesmo? Faça essa pergunta. Busque ver este eu através das sensações, dos pensamentos, sentimentos, das emoções, que mudam e reconfiguram o tempo todo. Porque quando fala eu, é isso, esse eu ego, é isso que está acontecendo.
Quando você pergunta quem sou eu, você começa a procurar encontrar esse eu. Será que ali existe alguma coisa fixa? Então pergunte: que eu é este? Quem sou eu? Será o seu corpo? Os seus papéis sociais? A sua profissão? A sua posição na família? Na sociedade? Na empresa? A sua nacionalidade? Ou na sua espécie biológica? Isto que é o eu? Este eu ego, ele é e não é ao mesmo tempo. Então essa aparente contradição nos permite perceber, através de uma amostragem interna do nosso psiquismo, o quanto nós possamos estar, às vezes, enganados com essa definição. E para além desse eu, o que existe? Para além desse eu, deve existir um ser em presente, que é a minha mente eu, que está percebendo tudo isso. O observador sempre presente. Não sei se ficou confusa essa parte, mas isso só é possível quando você para e começa a perguntar. Daí o nosso projeto de vida, de estar compreendendo melhor o que nós somos, o que estamos fazendo aqui e como que as nossas respostas ao mundo vão aparecendo. Então, finalizando o nosso vídeo hoje, pare, se você puder, agora ou em outro momento, e pergunte: quem sou eu? Procure essa resposta. E observe essa resposta não apenas nesse momento de parada, mas principalmente nos momentos da dinâmica da vida em que você está atuando, lidando com as coisas, lidando com as pessoas, lidando com o mundo da vida. Alguma coisa mais profunda vai se revelar nessa situação. Até breve, muito obrigado pela sua participação e vamos continuando nessa jornada.